Eu também tenho 2 DVDs novos que eu gravei lá em São Paulo, numa outra igreja, numa sequência, que também fala sobre Jesus, a verdadeira adoração. Isso é interessante. A Maria, aos pés de Jesus, quebrando o vaso de alabastro e derramando um perfume caro. E o Judas, ele diz: por que não pegou o conteúdo desse vaso e vendeu, e pegou o dinheiro e deu para as criancinhas pobres? Aí o João diz: o Judas, ele não tinha, o negócio dele não era as criancinhas, é que ele era ladrão, ele queria roubar a oferta da mulher. Mas quem é adorador por excelência, não deixa o Judas roubar a sua adoração. Porque tem ladrão de adoração dentro da igreja. Você sabia que tem? Você sabia que tem crente que é um embaraço? Você sabia? Não? Sabia não? Eu vou te provar. Judas é um dos 12. Judas é o tesoureiro, o cara de confiança de Jesus. Judas não é dos 70, não é da multidão. É escolhido a dedo por Jesus. Judas é crente, Judas é obreiro, Judas é do ministério. Mas todo mundo que vinha adorar, ele queria roubar. Ele não queria culto. Ele queria enricar com a igreja, queria fazer negócio na igreja. Só que a Maria, que estava ligada, percebeu que o Judas rouba a oferta. Quando ela percebeu que o Judas ia roubar, o Judas vacilou, ela jogou tudo no pé de Jesus. Quando o Judas virou, já foi. Você quiser dar um glória, vocês estão aí? Então, irmão, se você decidir adorar, ninguém vai roubar a sua adoração. Ninguém. Ninguém. Aliás, a adoração é sua, o glória a Deus é seu, a boca é sua e a oferta é sua. Então você dá glória do jeito que você quiser, no tom que você quiser, na altura que você quiser, a oferta que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. A adoração é individual. Então, eu ouvi um aleluia ali, glória a Deus. Eu vou ter que pregar, né? Eu estou empolgado com a propaganda aqui já. Personagem da ressurreição. Isso aqui, vai que você não compra, então eu estou dando uma palhinha para você. Isso aqui é a Maria. A Maria, no terceiro dia, ela vai com as mulheres para ungir o corpo, mas está pensando na pedra. Tá? Chega lá, a pedra foi removida, a pedra não está mais lá, e tem 2 anjos dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. A Maria, ela está tão impressionada com a última imagem que ela vê, que é Jesus crucificado e morto, ensanguentado, moído, massacrado. Essa é a imagem que ela tem de Jesus, que ela vê o maior milagre da história, mas ela não consegue enxergar, ela não consegue aceitar. Então os anjos dizem: ele não está mais aqui, a pedra removida, o corpo não está lá. Tem 2 anjos. Gente, se eu ver um anjo aqui, eu já falo: me mata Deus, já está bom. A Maria vê 2 anjos e diz: ele não está mais aqui. Ela olha para os anjos e diz: eu quero o corpo. Cadê o corpo? Ele não está mais aqui. Eu quero o corpo. Me dá o corpo. Aí Jesus diz: eu tenho que descer, porque os anjos não resolveram, vamos ver se eu resolvo. Aí Jesus desce. Ela vira para Jesus e diz: ô seu jardineiro, o senhor sabe onde colocaram o corpo dele? Jardineiro? Então tem gente dentro da igreja que Jesus está operando, tem anjo, tem milagre, tem poder. Ele está morto dentro da igreja. Gente que vem para a igreja buscar corpo, buscar não sei o quê. Então, meu Deus mesmo. Então eu quero lhe informar que Jesus já ressuscitou faz bastante tempo. E que culto não é lugar de coisa morta, é lugar de coisa viva. E quem está vivo faz barulho, não faz? Então, de vez em quando eu estiver pregando, dá um glória, um aleluia, assim. E essa mensagem aqui, para terminar a propaganda, a grande tribulação. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei essa mensagem, a grande tribulação, no domingo, não foi? Que aí o senhor me convidou para fazer a conferência. Está aqui a grande tribulação, que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Então, no final, você pode ser abençoado por estas mensagens, que eu sei que vão mexer com o seu coração. E você vai abençoar o meu ministério e fazer parte do meu ministério. Apocalipse capítulo 1, versículo 3.
Vamos ficar em pé, a maioria ficou, bora ficar de pé, sob os pés. Deixa eu falar outra coisa para a gente começar. Eu vou ler, aí eu não paro mais. Aí eu vou direto. Sabe que essa semana eu estava orando e eu comecei essa série lá em Jundiaí, quarta-feira. E lá eu vou pregar 29 semanas, porque é 22 capítulos mais 7 cartas. 29 semanas, eu comecei 6 meses. Aí eu fiquei pensando, como eu vou pegar o Apocalipse e pregar em 3 cultos? Em 1 hora cada culto. E eu fiquei pensando, Espírito Santo, me dá uma estratégia, porque eu não posso chegar aqui e falar um monte de informação. Vocês não vão organizar, e eu sei disso. Então, eu preciso muito do auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o dono da sabedoria, é a própria sabedoria. A pedagogia, quem inventou foi o Espírito Santo, foi a Trindade, então, o Deus Espírito. Então, qual é a pedagogia que eu vou usar hoje aqui? Deixa eu falar a proposta para os 3 dias, para você pegar. Eu quero mostrar o Apocalipse aplicando as verdades implícitas no texto para o nosso cotidiano. Então, assim, se você quiser saber quais são as 2 testemunhas, sabe aquelas 2 testemunhas lá do Apocalipse? Não sei. Eu não sei. Vai ficar sem saber. Porque a Bíblia não fala, eu não vou falar. 144 mil. Algumas coisas eu vou falar. Mas eu não vim aqui para falar de números, para falar do chifre, contar o chifre, quanto chifre, os bichos. Eu quero saber de bicho, eu quero saber de Jesus. Não gosto de bicho. Então eu vou citar, mas outra coisa, eu não vou entrar em mérito, porque o Apocalipse é muito interpretativo e tem várias linhas teológicas. A gente tem a nossa Assembleia de Deus, mas até a nossa eu não vou defender muito. Eu quero deixar o Espírito Santo dirigir a minha fala. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, isso aqui não é curso de escatologia. Isso aqui não é curso de escatologia. Eu não vou me ater a números. Vocês estão comigo? Entendendo? Então, eu quero acelerar o processo, tá bom? Então, nós vamos citando e o Espírito Santo vai falando. E eu vou pegar algumas verdades que estão implícitas no texto e aplicar ao seu coração para você sair daqui edificado, tá bom? Então, se prepare para aprender, mas se prepare para dar glória. Se prepare para aprender, mas se prepare para chorar. Se prepare para aprender, mas se prepare para receber profecia. Tá bom? Certo? Então, eu gostaria muito que o meu público, incluindo os meus amigos, companheiros, ficasse com o coração aberto, tá? Claro que vocês não vão comer qualquer coisa, não vão comer heresia. Não estou falando isso. Não estou falando para comer tudo que eu for falar. Eu queria que vocês não fossem muito exigentes comigo, que não é curso de escatologia. Tudo que eu vou falar, você já sabe. Mas eu tenho certeza que eu não vim de São Paulo aqui para 3 noites só para ficar citando versículo. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós. Entendeu? Então eu vou pegar algumas verdades implícitas no texto e aplicar ao seu coração dentro do que está aqui. Então hoje, para começar, eu vou tentar falar do capítulo 1 ao capítulo 6. Tá bom? Amanhã do capítulo 6 ao 18 e no domingo do 18 ao 22. É isso aí. Entenderam? Fechou? Bora? Então vamos. Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diga amém. Eu quero que você repita o que eu vou falar. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que ouve. Bem-aventurado o que guarda. Porque o tempo está próximo. Pode se assentar glorificando a Jesus. A Cris está fotografando. Toda vez que eu venho aqui, ela fotografa. E eu usei algumas fotos dela para uns mantos.
lá das capas. E eu não ia pedir, porque eu já estava com vergonha, porque eu pedi as outras vezes, mas Deus tocou no coração dela, graças. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero começar deixando essa palavra para o seu coração. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que ouve. Bem-aventurado o que guarda. Aliás, outra coisa, eu estou só organizando para que fique perfeito o negócio aqui. Quando eu estiver falando, por favor, não leia. Porque nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nem as mulheres. As mulheres dizem que conseguem, mas nesse caso não. Não consegue. Se você começar a ler eu falando, você vai perder as duas coisas. Então, vamos combinar. Quando eu pedir para ler, a gente lê junto. Pode ficar com a Bíblia aberta. Quando eu estiver falando, olhe para mim, porque a gente ouve com o ouvido e com os olhos. Aliás, depois do culto, eu vou pedir para alguém, o pastor pedir, designar alguém, uma menina, alguém. Quem quiser esse estudo de hoje, por e-mail, eu estou fazendo um blog para colocar no blog, mas enquanto não tem um blog, o e-mail. Então, quem quiser esse estudo que eu vou dar hoje aqui, no e-mail, eu mando para o seu e-mail. Você deixa o e-mail, amanhã de manhã no hotel eu mando para você. Você vai ter tudo lá. Então, você pode anotar, mas você vai ter tudo no seu e-mail para você estudar. Então, entenderam? Diga amém. Guarde isso. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que ouve. Bem-aventurado o que guarda. Apocalipse o tema do Apocalipse, para mim, é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre tudo que se levanta no fim. Porque tudo que se levanta no fim, Jesus vence e a igreja vence. Se levanta a morte, Jesus vence. Levanta o inferno, Jesus vence. Levanta o dragão, Jesus vence. Levanta Abaddon, Jesus vence. Levanta Apolion, Jesus vence. Levanta a besta que subiu no mar, Jesus vence. Levanta a besta que subiu da terra, Jesus vence. Levanta os falsos profetas, Jesus vence. Levanta a Babilônia, Jesus vence. Levanta os ímpios, Jesus vence. Aliás, quando eu comecei a estudar o Apocalipse, e quando eu estudei capítulo 19, e eu vi que Jesus, ele desce montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sua veste salpicada de sangue, e ele vem acompanhado dos exércitos celestiais, e ele vem para vencer as nações. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, agora eu quero ver o Satanás na mão de Jesus. Porque eu tinha uma visão hollywoodiana do Apocalipse. No final, o bem e o mal luta e o bem vence. O bem apanha, né? Que os mocinhos apanham. Não é? O Batman apanha, o Superman apanha, todo mundo apanha. Aí quando o cara está lá assim batendo, aí ele sai assim, levanta da cinza, e mata o dragão, o Satanás, sei lá o quê. Então, eu esperava que no final, porque Jesus desce para vencer as nações, julgar as nações, instaurar o milênio. Então, Jesus está valente. Jesus desce para pegar a besta, o falso profeta, o dragão, o anticristo, o capeta, o inferno, tudo que tem de capeta. Ele vai prender, vai acabar com tudo e vai reinar. Então, fala, agora o Satanás, eu quero ver. Jesus vai arrebentar ele. E aí, Jesus desce. Começa a vencer as nações e nada de falar com o dragão, que é o Satanás. E eu já estava decepcionado. Cadê Jesus para arrebentar o dragão? Aí desce um anjo do céu com cadeias e pega o dragão, Satanás, e prende o dragão por 1000 anos. E Jesus não luta com o dragão. E eu fiquei decepcionado, que eu queria que Jesus acabasse, pisasse na cabeça dele, arrebentasse ele, e Jesus não luta com o dragão. Eu falei, não, esse anjo deve ser um anjo que ficou milhares de anos treinando para matar o dragão. Não é Miguel, não é arcanjo, não é querubim, não é nada. É qualquer anjo que desce, vai lá, Jesus, prende lá o Satanás que eu estou ocupado aqui, prende lá. Aí desce o anjo, vai lá, prende o dragão que estava assim, arrasando, matando todo mundo, colocando marca em todo mundo, arrebentando todo mundo. Ele vai lá, prende o dragão, acabou. Não tem luta. Eu fiquei decepcionado. Eu perguntei para o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, por que não teve luta? Por que Jesus não arrebentou o dragão? Jesus disse para mim, o Espírito Santo disse para mim, porque a maior vitória foi na cruz.
Jesus venceu o diabo quando ele se entregou. Ele morreu, ressuscitou e bradou: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? Então, quando ele aparece no capítulo 1 para João, ele diz: não temas, eu fui morto, agora estou vivo, amém? Tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quero começar dizendo que o tema do Apocalipse é a vitória de Cristo sobre todas as coisas. E ele já venceu. Então, por que estudar o Apocalipse? Só para você se aprofundar e saber o que vai acontecer no fim dos tempos. Olha para mim, só isso. Por quê? Porque você está livre, está salvo, está protegido. Nenhum capeta, nenhum dragão tem poder em tocar em você. Então glorifique, não fique com medo do Apocalipse. Eu estudo Apocalipse dando risada. Ha para o capeta, ha para a besta, ha para o Apolion. Eu não quero saber de Apolion. Eu quero saber que o meu Cristo venceu todas as coisas. Guardou? O Apocalipse é a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Eu estou tranquilo, viu, irmão? Você está tranquilo? Você sabe que, eu vou começar aqui, mas o Espírito Santo mandou falar disso aqui. Teve um tempo aí atrás, uns 2, 3 anos, que saiu um negócio de Illuminati. Vocês lembram disso? Você lembra? Uma vacina que teve crente que não tomou vacina porque era o controle de natalidade. Mostrou uns caixão assim nos Estados Unidos, está matando os outros, controle de natalidade, o Illuminati, não sei o quê, a besta. O povo ficou assustado. Os vídeos. Você lembra disso? O povo assistindo Illuminati, vídeo. Ficou com medo, capeta. Meu Deus, eu quero saber de Illuminati. Eu creio que eu serei livre. Eu creio. Isso aqui, eu estou dizendo que pessoal. Eu creio que eu não passarei por nada disso. Eu creio que, como eu guardei a palavra da paciência, o Senhor também me guardará da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Eu creio nisso. Então, eu estou tranquilo. Eu não quero saber de Illuminati. Quero saber de Jesus. Minha vida está na mão de Jesus. Coloca isso no seu coração. Porque tem crente que tem medo de estudar Apocalipse. Ah, não, estou com medo dos bichos. Quero saber de bicho. Maior é o que está comigo. Você crê nisso? Guarda isso. E abre essa Bíblia aí e começa a ler em casa. Fique em paz, irmão. Nenhum bicho te pega. Jesus é maior que os bichos. Então, o que é o Apocalipse? O que significa Apocalipse? Apocalipse significa remoção, retirada, revelação, descobrimento. Estudar o Apocalipse é entender o que significa tirar o véu. É descobrir o que está oculto. Isso é Apocalipse, é a revelação. É por isso que em Apocalipse 22, 10, Jesus disse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque está perto o tempo. Para quem Deus revelou Apocalipse? Para João. João estava na ilha chamada Patmos. Para que Deus revelou Apocalipse a João? Para que João pudesse contar tudo o que ele viu. E qual foi o alerta que Jesus deixou para João e para a igreja? Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Capítulo 1 começa com a saudação de Jesus às 7 igrejas que estavam na Ásia. Aliás, 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. Porque é Deus que é 3 mais homem, que é 4 que dá 7. Então, 7 denota perfeição, plenitude, suficiência, consumação, obra completa, repouso. 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas daquela época. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João diz, as 7 igrejas. E quem está dizendo são os 7 Espíritos de Deus. E aí, o Senhor vai introduzindo a igreja, dizendo, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou
E no seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdócio para sempre. Você pode glorificar? Jesus começa a traçar um perfil da sua pessoa, porque ele é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe desde a terra, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de honra. E ele diz, e ele fez vocês. Tem texto que diz reino, tem texto que diz reis, tem texto que diz sacerdócio, tem texto que diz sacerdote. Agora prepara para dar um glória, que eu vou aplicando, você vai dando glória, depois você vai ouvindo, depois você dá outra glória. Jesus pega o homem, que é o lixo da sociedade, e o transforma em luxo da igreja. Ele diz, e ele fez vocês. Então, não tem bonzinho aqui, não tem engraçadinho aqui. Não, aqui, ele vos fez reino e sacerdócio. Então, pode dar um glória, que além da proteção, você é especial, você faz parte do reino e você é sacerdote. Não tem mais o véu do templo, não tem mais o sacerdote, não tem que matar animal. Você tem liberdade para entrar no santo dos santos. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Apocalipse é o espetáculo da eternidade. Por que o Apocalipse, obreiros, é tão difícil de interpretar? Porque existem várias linhas de interpretação teológica para o Apocalipse. Porque ninguém pode afirmar taxativamente que é isso. Por quê? Aliás, de vez em quando eu prego Apocalipse, tem gente que vem com as teorias absurdas. Absurdas. E você sabe que muitas seitas que nós conhecemos hoje saiu da interpretação errônea do Apocalipse. Teve gente que morreu, se matou, se enforcou, porque deu data para Jesus voltar, Jesus não voltou, ele morreu. Outros abriu seita com esse negócio de Jesus voltar para marcar data. E tem gente que está afirmando que o João Paulo, você sabe que o João Paulo, o que morreu, o Papa, ele não foi enterrado. Ele está numa pedra, e se você entrar no site do Vaticano, você vê ele lá morto. Pode entrar no site, procura lá. Ele está lá, tem uma câmera em cima dele. E aí, hoje eu não vou falar, entrar nesse mérito, mas existem teorias que ele vai ressuscitar e que ele é o anticristo. E essa teoria é uma teoria forte. Essa teoria diz que esse último Papa, quando ele morrer, o João Paulo vai ressuscitar. E eu vou falar isso amanhã ou domingo. Eu agora não vou falar que vai misturar. Esses dias, um rapaz me procurou na igreja, mas ele está tão convicto que o João Paulo é o anticristo, que eu falei, meu Deus, ajuda ele, porque e se o cara não ressuscitar? E se esse Papa que já está morrendo, esse Papa agora tem 80 e poucos anos, ele já está para lá está morrendo já. Você olha para ele, já é um morto-vivo, está morrendo. Aliás, não sei porque os papas é só depois dos 80, o cara já vira Papa morrendo. Aquele Papa móvel é porque ele já não consegue andar direito. Eu coloco o Papa móvel. Verdade. Então, imagine se esse Papa morre e o outro que diz que é o anticristo não ressuscita. E aqui para nós, olha para mim, sinceramente, não vai ressuscitar. Não vai ressuscitar. E esse menino que está dando estudo bíblico por aí, dizendo que o Papa vai ressuscitar. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que por que é tão difícil interpretar o Apocalipse? Porque o Apocalipse está dentro do tempo Kairos. Apocalipse não tem passado, presente e futuro. Apocalipse não tem cronologia. No mesmo capítulo, você fala do passado, presente e do futuro. No mesmo capítulo fala de Israel, fala da igreja, fala do anticristo. Por exemplo, capítulo 12, não lê agora não. Você lê na sua casa, que amanhã talvez eu explique. Capítulo 12 é um dos capítulos mais loucos da Bíblia, é uma loucura.
Porque o dragão desce, cai do céu e vem com a terça parte da terra. Aí depois tem uma mulher grávida, a mulher grávida está para dar a luz, o dragão fica na frente dela. Aí o menino nasce e foge para o deserto. Aí o dragão vai atrás, depois volta o menino, depois o menino não sei o quê. Ali fala de Adão e Eva, fala da perseguição do povo, de Herodes quando Jesus nasce. Fala da perseguição do anticristo com Israel, quando Israel for fugir para o deserto na grande tribulação. Fala da perseguição hoje. Fala de quando o dragão desce, que é o diabo. Fala de quando existe uma luta no reino espiritual com o dragão e Miguel. Fala do povo de Israel no Egito. Mas assim, de um versículo para outro, esse capítulo 12, brinca com o tempo Cronos, que é o tempo do homem. Então, por que é tão difícil interpretar o Apocalipse? Porque é o tempo Kairos. Agora escute isso. Jesus convida João para entrar no tempo Kairos. Porque ele diz, eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Primeira letra do alfabeto grego. Última letra do alfabeto grego. Alfa, Ômega. Princípio e fim. Que é, que era e que há de vir. Passado, presente e futuro. Então, Jesus está dizendo, João, eu vou te arrebatar. Você vai ver coisas que você não vai entender. Mas não é para entender. É para escrever. Aqui eu tenho que soltar uma, pra você dar uma glória. Isso aqui é igual à nossa fé. A gente não entende, mas crê. A gente não vê, mas crê. É fé. Aliás, irmão, por que a gente é crente? Por que a gente é crente? Porque a gente não entende Deus. E por que a gente não entende Deus? Porque Deus está em outro nível. Porque os pensamentos dele são mais altos, porque o caminho dele são mais altos. No dia que você entendesse Deus, você diz, agora Deus é igual eu, então não quero mais servir Ele. Né? Se Deus fosse entendido, Ele deixaria de ser Deus e você não serviria a Ele. Então, esse negócio de fé é uma maluquice. Esse negócio de fé é, de fato, para quem é crente. Porque você não entende o que Deus está fazendo. Aliás, às vezes Deus começa pelo fim e termina pelo começo. Como? Não sei. Abre porta onde não tem parede. Como? Não sei. Mas Ele é Deus e eu estou aqui para receber, pronto. Então, Jesus diz para João, o que você vai ver não é para entender, é para escrever. Meu irmão, você acha que João entendeu alguma coisa? Olha para mim. Se nem eu entendo, você acha que João entendeu alguma coisa? Mas Deus diz, fica quietinho, filho, você é servo, escreve logo, que esse negócio aí é inefável, poderoso, não é só para você, é para muita gente, para 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, para muita gente que vai sentar, vai ouvir, vai ser edificado, escreve. Escreve, fica quietinho, escreve e vai dando glória. Quando você não entender, dá glória. Quando não entender, fala em línguas. Quando você entender, dá glória de novo. Quando não entender, chora. Quando não entender, dá glória. É por isso que João, em todo o livro, ele nunca afirma. Então, quando ele vai falar do ouro, ele diz, é como. Quando ele vai falar, ele sempre usa como, parecido, porque ele nunca afirma. Aliás, o ouro do céu é branco e transparente, né? Você sabe disso. Capítulo 20, diz que, o João diz, eu vi as ruas de ouro transparente. Como assim? Como assim um ouro transparente? Já viu ouro transparente? Pois é, no céu tem ouro transparente. O que é isso? Não sei, varão. Então escute, eu quero muito que você me ouça esses 3 dias com ouvido espiritual. Me veja com olhos espirituais. Me aceite como um boca de Deus. Então, Jesus diz para o João, eu vou te convidar para algo que você não, a mente humana não alcança. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia. Eu estou no começo e no fim. Vamos queimar o tic-tac só um pouquinho? Vamos lá? Jesus agora está vendo Adão e Eva comendo do fruto. Jesus agora está sendo crucificado. Jesus agora está na barriga da sua mãe vendo você sendo gerada e gerada. Agora ninguém vai dar glória. Quer ver? Jesus agora está no seu velório. Aí ninguém deu glória, sabia? Tá bom, então você vai dar glória. Jesus agora está na sua formatura, aquela
aquela formatura que você quer. Amém? Jesus está em todos. Não, essa aqui você vai dar um glória. Jesus agora está na boda do Cordeiro com a igreja, ceando com a igreja. Jesus, não, essa aqui é para o inferno ficar assim, mais encapetalhado do que já é. Jesus agora está no trono branco, julgando. Eu não, que eu não vou ser julgado. Quem é arrebatado não é julgado. Foi. Julgamento é arrebatamento. Então, já era. Quem não foi, porque não era para ir mesmo. Eu não vou ser julgado. Mas Jesus agora está no trono branco, julgando as nações, julgando os demônios. Eu estou com ele lá. Então, se você pode dar glória, porque Jesus já venceu. Sabe por que eu sou crente, irmão? Não, é sério. Vamos mexer mais contigo, Teco. Sabe por que eu sou crente? Porque eu já estou no céu. Vocês estão comigo? Vamos lá. Eu já estou no céu. Eu não vou nem pedir para você falar, deixa só comigo, eu vou colocar na minha conta. Irmão, eu já estou no céu, viu? Eu já fui arrebatado já. Eu posso explicar? Eu não perco a minha salvação se eu não quiser. A única pessoa que pode perder minha salvação sou eu mesmo. Porque o capeta não tira minha salvação. O capeta não pode tocar em mim. Eu estou protegido pelo Senhor. O Espírito Santo habita em mim. Eu fui batizado nas águas, me arrependi. Eu fui batizado do Espírito Santo. Eu não vou deixar a minha fé, porque eu entendo que quem aceitou a Cristo de verdade vai até o fim. Irmão, olhe bem para mim aqui. Você viu algum apóstolo desviando? Você viu algum dos 70 desviando? Você viu algum apóstolo negando Jesus, exceto Judas? Você viu alguém? Porque quem recebe Jesus morre crucificado de cabeça para baixo, irmão. Morre a Nazareno. Morre decepado. Quem recebeu Jesus? Porque Jesus, meu Jesus, ele gruda nos ossos, gruda na pele, gruda no coração, gruda no sangue. É um negócio assim que não dá para tirar, já era. É corpo, alma e espírito. Então, eu vou repetir. Eu já estou no céu. Amém. Aleluia. Você está aí, Brasil. Glória. Você sabe que eu vou falar bem devagar aqui. Eu vou falar bem devagar para que vocês não interpretem isso como exaltação, orgulho. Eu não vou perder minha salvação. É sério. Eu tenho certeza que se Jesus voltar agora, eu vou ser arrebatado. Se Jesus voltar daqui a 10 anos, vou ser arrebatado. Se Jesus voltar daqui a 30 anos, eu vou ser arrebatado. Então, Jesus convida João para a eternidade. Então, quando João está na ilha, e ele diz: eu, João, que sou o irmão de vocês, companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, versículo 9, capítulo 1. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Para a leitura, olhe para cá. Patmos é uma ilha rochosa no meio do mar Egeu. Eu tive o privilégio de ir em Patmos. Faz 3 ou 4 anos eu fui em Patmos. Eu fui para a Turquia, peguei um navio, fui para Patmos. Então, Patmos hoje é uma ilha grega, mas até hoje é uma ilha cheia de pedras. Tem os locais onde os presos trabalhavam na época de João, e o Império Romano mandava as pessoas, os presos do Império, para Patmos. E os presos do Império trabalhavam de sol a sol, das 6 da manhã às 6 da tarde. O sol nascia e se punha, e os presos trabalhavam. Então, o Império mandava os presos para lá para morrer. Muitos morriam de inanição, depressão, insolação, tudo de são. Porque não tinha família, não tinha alimento direito, ficavam tristes, trabalhavam no sol, muitos morriam. João já tinha mais de 90 anos quando foi mandado para Patmos. Então, o Império diz: esse velhote vai morrer lá. Não vamos matar, não. O velhote vai morrer na ilha. Mandaram João
para Pátimos para morrer na ilha. Quando João chegou em Pátimos, Jesus olhou para ele e disse: vem para cá. Você não vai morrer agora não. Você não vai morrer nem de inanição, nem de depressão, nem de insolação, nem de são. O capeta quer te matar, mas eu ainda quero te revelar coisas poderosas. Então nós temos algumas lições do capítulo 1, para a gente ir para o capítulo 2. A ilha não fecha o céu para João. João, quando está na ilha, ele diz: eu fui arrebatado no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, João está com os pés nas pedras, e como está lá o título da conferência, os pés nas pedras e a alma no céu, porque ele está com os pés na pedra, mas Jesus arrebata ele e leva ele para ver coisas poderosas. Posso profetizar? Ser boca de Deus? Te colocaram numa ilha, fecharam portas para você? Fique em paz, varão. Olha para cima que o céu está aberto. Céu não fecha porque o capeta quer que você pare. Céu não fecha porque o Brasil está em crise. Céu não fecha no final de semana. Céu não fecha na crise. Céu não fecha no feriado. Céu está aberto 24 horas para crente. Então fique em paz. Nenhum capeta pode fechar o céu para você. Quando todas as portas aqui embaixo fecharem, o céu está dizendo: olha para cá que está tudo aberto aqui. Pode vir que eu estou te esperando. Segundo, não é o inimigo que determina o final da nossa história. Não é o inimigo. Quando Jesus arrebata João, ele diz: o que você vê, escreve. Só escreve quem está vivo. Só escreve quem está vivo, vendo, vivo. Ele diz: escreve. Então o que Jesus está dizendo? Você vai ver, vai voltar, vai escrever, vai sair da ilha, só vai morrer quando escrever tudo. Eu dirijo uma vigília em São Paulo, esses dias um rapaz foi lá e disse que colocaram o nome dele na boca do sapo, quem morreu foi o sapo. Então fique em paz. Esses dias uma irmã falou para mim: pastor, cuidado, não fica postando no Facebook suas fotos, que às vezes eu vou para fora do país e tal, aí fica postando as fotos. O povo fica com inveja, né, pastor? Aí eu não entendi, até hoje eu não entendi. Deu uma confusão na minha cabeça. Quer dizer que eu estou viajando para fora, eu posto as fotos que são minhas, o Facebook é meu, a foto é minha, eu posto o que eu quiser, na hora que eu quiser, a foto é minha, a vida é minha. E aí o invejoso olha e fala: seca, seca, cai, cai, destrói, cai, cai avião, cai. Aí eu, pelo amor de Deus, irmão. E uma pessoa crente falou isso para mim, que a invejosa vai olhar para a minha foto e eu vou secar do outro lado. E você sabe que tem muita gente que fica ansioso com esse negócio. Psiu, a porta fechou, aí tem crente, irmão, que a porta fechou, fala a Deus, agora ela vai. A porta fechou, a pessoa já sai: ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o dinheiro, eu vou pagar o carro como? Ai meu Deus, ai Senhor, ai pastor, ora por mim, pastor. Calma, ô varô, calma. Ô vaso, calma. Deus está no controle. Aliás, foi porque João estava na ilha preso, foi neste momento que Deus lhe deu a maior revelação que um homem pôde ter. Aí eu escrevi essa semana lá no Facebook, aí um teólogo disse para mim: eu prefiro a visão de Paulo, porque Paulo foi terceiro céu, viu coisas inefáveis. Eu fico com Paulo. Falei: eu fico com João. Ele falou: eu fico com Paulo. Eu falei: varão, o Paulo foi, desceu e falou: não posso contar. Então eu não sei, eu fico com o João, que ele foi e contou para todo mundo. Mas o certo é que Paulo, no momento de espinho na carne, ele viu o céu. No momento de angústia, ele viu o céu. João, no momento da ilha, ele viu o céu. Então, se você está passando pela ilha, está isolado, está sozinho, está com pouco dinheiro, está sendo criticado, fecharam porta, estão te perseguindo, querem te matar, estão te pressionando, este é o momento de receber as maiores revelações da sua vida.
Vem revelações por aí, você crê nisso? Uramachandaramaia. Toca na pessoa que está do teu lado, sacode ele aí, ajuda aí eu pregar, por favor. Diga para ele, tem revelações poderosas de Deus vindo por aí. É por isso que você está passando por isso, é por isso. Aleluia. Então, quando tudo está fechado, Jesus diz, vem para cá, filhinho. Eu vou dar um conselho para alguém aqui, que eu não sei para quem eu queria falar, é seu nome logo. Curta esse momento de prova. Porque quando você estava na bênção, você nem via na igreja, olha que bonitinho. Varão, você está ouvindo Apocalipse. Nem Mateus você queria ouvir, quanto mais Apocalipse. Nem o Salmo, Senhor meu pastor, aquelas, você nem abria a Bíblia. Olha que você está lindo aqui hoje me ouvindo. A prova fez isso com você. E Deus está querendo te revelar coisas poderosas. Sabe por quê? Agora eu sei que você vai dar uma glória. Porque toda crise passa, toda ilha é passageira. Nenhuma ilha é um oceano. Você não vai ficar nessa ilha. Na hora certa, Deus vai te tirar daí. E quando você sair, você sai cheio de revelações. Toda crise passa. Toda crise passa. Leva para sua casa. Jesus está dizendo para João, escreve. E durante o tempo em que João recebeu a revelação, o imperador que tinha prendido João morreu. Deu um negócio lá no imperador, morreu. Ah, eu vou falar mesmo, a gente está em família. Deus matou ele, pronto. Deus matou, porque Deus mata e não vai preso, né? Sim ou não? A Ana falou, Deus mata e Deus dá vida. Vocês estão escandalizados por quê? A Ana falou, Deus mata e Deus dá vida. Então Deus mata e não vai preso. Deus matou o cara lá. E aí veio outro imperador e fez a revisão na lei. E viu que tinha alguns presos, por exemplo, que o João, que já tinha mais de 90 anos, não sei o que ele está fazendo lá. O cara olhou e falou, o que esse João está fazendo? 90 anos, ele tem que ficar na casa dele. Prisão domiciliar, tira ele de lá. Quando João saiu de lá, João saiu assim, lotado de revelação. E João só morreu depois que escreveu tudo, morreu em Éfeso. Isso aqui, se você não der um glória, eu vou aí. João morreu em Éfeso, depois escreveu tudo. E a história diz que ele morreu de morte natural. Meu Deus, ele não morreu de morte matada. Ele não morreu de morte de insolação, como o capeta queria. Ele não morreu de macumba, ele não morreu de olho gordo. Ele não morreu de inveja. Ele não morreu porque alguém quis parar o ministério dele. Ele morreu de morte natural depois que ele escreveu tudo que ele tinha que escrever. Você está mais tranquilo já? Está tranquilo? Está mais calmo? Está em paz? Quem cuida do seu ministério, da sua vida, do seu chamado, fique em paz, varão. Ai, meu Deus, Jesus está puro e sem mistura aqui. Eu vou ter que falar, eu falei que eu sou boca de Deus. Né? Tenho que entregar. Eu vou falar para vocês que estão aqui, porque tem muitos que têm um chamado específico, que estão me ouvindo aqui. Quem não tem também está assistindo novela, né? Vamos ser sinceros. Quem não tem, está assistindo novela e tal. Mas Deus mandou falar para todos os pastores que estão aqui. Fica ligado para pegar, que eu não vou explicar muito. Vocês são pastores. Então você é pastor aqui, você é pastor na China, você é pastor no Himalaia. Você é pastor debaixo da terra, você é pastor debaixo do chão, você é pastor no mar. Você pegar um navio, você é pastor. Você é pastor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, coloca isso no coração de vocês. Vocês são pastor. Obrigado, Jesus. Aleluia! Pastor. Então você é pastor do Belém, pastor da missão, pastor. Jesus fala e já volta, Cuspe Jesus, Barranco Sagrado, Puleiro dos Anjos. Você é pastor, varão. Pastor. Ninguém pode falar, você não é mais pastor, está excomungado. Não dá. Está aqui, já era. Já era, colocar a mão, não se tira mais. Não tem como arrancar. Você é pastor, você é obreiro. Então, fique em paz. É isso que a gente tem que entender. Você é profeta, fique em paz, varão. Você é crente, ninguém tira isso. Nenhum capeta, nenhuma armadilha, nenhum colúrio, nenhuma fofoca, nenhuma...
Irmão, calúnia para mim, o cara chega em mim e fala, falaram mal de você, fala, tá, e daí? Normal. A pessoa vem e fala, o pastor não fica nervoso. Falaram, que só isso? Aliás, quem acusa mostra as provas. Calúnia não pega em quem tem azeite, bate e escorrega. Normal. Eu acho estranho uma pessoa que diz que está sendo caluniada e fica incomodada. Aí, varão, cuidado, não acredito, eu estou sendo caluniado. Calúnia não pega em quem é inocente. Calúnia é calúnia. Escuta isso aqui. Uma mentira jogada ao vento, sim, ela causa um certo efeito, mas vai passar. Deus está com a verdade. Você falou a verdade? Fique em paz, varão. Porque quem acusa mostra as provas. É o princípio do direito. Agora você vai ficar ligando. Eu não fiz, tá? Eu não fiz. Coloca no jornal. Eu não fiz. Coloca no Facebook. Eu sou inocente. Você é inocente? Toca a vida. Toca a agenda. Vai pregar. Mas quanto mais o capeta me provoca, mais aí que eu fico nervoso. Aí que eu prego mais. Que eu prego. Deixa eu falar, eu não vou pregar. Não vou mais para a igreja. Não vou mais orar. Não vou mais congregar. Estou chateada. Você está chateada? Está mesmo? Sério? O que Jesus fez para você? Não, eu estou muito chateada. O ministério não me ajuda. É? Entendi. Aí você vai perder a salvação por causa dos outros. Eu não estou entendendo essa conta que algumas pessoas fazem. Eu acho que isso aí é desculpa. Você vai na casa da pessoa que está afastada, que não vem para a igreja. Primeiro quando ela fala, eu estou chateada com o pastor. E daí? Troca de igreja, varão. Está chateado com o pastor? Vai para a igreja Barranco Sagrado. Vai para a igreja Manto Branco, aquela igreja, Manto Branco. Esse dia em São Paulo eu vi uma igreja, as Aléias de Cristo. Vai para as Aléias de Cristo, varão. Mas fica crente. Eu não consigo entender essas pessoas que ficam falando mal de pastor e que quer desviar. Aí tem uns que falam, eu não vou mais dizimar. Problema é só seu. Eu não vou mais ofertar. Problema é só seu. Eu não vou mais dar glória. Eu vou ficar com cara feia, cara de fiscal da igreja. Problema é só seu. É feio ficar na igreja com cara de derrota. É horrível. É ridículo. Então, quem pede é só você. Porque Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, a igreja é a mesma, é tudo dele. Então dá uma glória aí, dá um sorriso. A hora já foi, eu estou no capítulo 1. Mas eu não vou nesse ritmo não, porque se eu fosse nesse ritmo 6, saia daqui meia-noite. Né? Eu já estou terminando. Quando João ele é arrebatado, ele vira, ele diz, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E eu olhei para a cabeça dele, era branca como a lã. Olhei para o cabelo era branco como a neve. Olhei para os olhos como chama de fogo. Olhei para os pés eram como latão reluzente. Olhei para os olhos como chama de fogo. Olhei para o rosto, ele brilhava como o sol do meio-dia. Olhei para a mão dele, ele tinha nas mãos 7 estrelas. Olhei para o corpo e ele tinha um vestido branco como de linho fino. E eu olhei para a boca dele e saiu uma espada aguda de 2 fios. E eu ouvi a voz dele, e a voz dele era como o som de muitas águas. E quando eu olhei para ele, eu caí no chão como morto, mas ele estendeu a sua mão sobre mim, colocou no meu ombro e disse, não temas, eu fui morto, mas eis aqui vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. João vê o Cristo glorificado. João é o único apóstolo que vê o Cristo de Isaías sem parecer em formosura e o Cristo glorificado de Apocalipse. João é o único que tem o privilégio de ver Jesus nas 2 versões. Isso aqui é para os pregadores que estão aqui, para você que gosta de umas frases de efeito assim. Chavão de pregador, mas é bonitinho. Por que João recebeu o Apocalipse? Porque João foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Todos fugiram. João ficou, o único apóstolo que ficou aos pés da cruz até Jesus morrer. Quem fica aos pés da cruz e se expõe, recebe o Apocalipse.
capítulo 1, termina Jesus dizendo: João, eu vou te revelar o mistério das sete estrelas. As 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. Termina aí o capítulo 1. E eu quero complementar dizendo que Jesus está no meio dos 7 castiçais. Lembra que eu falei isso? Olha que interessante. Olha que conto interessante. Jesus é o dono da igreja, está no meio da igreja. E os pastores estão nas mãos. Vocês podem glorificar Deus por isso. Capítulos 2 e 3, o Senhor fala das igrejas. Primeiro, ele fala da igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha uma força doutrinária, mas perdeu o primeiro amor. Conheço as tuas obras. Vocês não sofrem os maus. Vocês têm paciência. Vocês... Vamos ler. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler esse negócio aqui. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que pusesse à prova as coisas, e pusesse à prova os que dizem apóstolos e não são, e mentem. Tens perseverança por causa do meu nome, sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e a ti removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrepender. Amém. Olhe para cá, olhe para cá. As 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas. Elas têm um formato padrão, as cartas. Primeiro, o Senhor saúda a igreja. E ele diz ao anjo da igreja. As 7 cartas são sempre enviadas ao anjo da igreja. E aí depois Jesus deixa uma palavra. Aí depois Jesus descreve as características de cada igreja. Aí depois Jesus chama a atenção da igreja. Tenho, porém, contra ti. E depois, no final das cartas, Jesus promete vitória aos vencedores. Ele promete recompensa aos vencedores. A igreja de Éfeso, o Senhor diz: vocês são fortes na doutrina. Aliás, quem inaugura a igreja de Éfeso é Paulo. A igreja é forte na doutrina, mas ele diz: vocês deixaram o primeiro amor. Então está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de se arrepender. Oh glória, oh glória. A segunda igreja, ao anjo da igreja, versículo 8, que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e que viveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas mentem. São a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que deves sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós da prisão para seres provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olhe para mim. Esta é a única igreja que o Senhor não diz: tenho, porém, contra ti. É a igreja pobre. É a igreja que foi confiscada. É a igreja que não tem nada. Aliás, esta igreja é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Porque aqui o Senhor diz: vocês são fiéis, vocês vão ser perseguidos, vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ponto, acabou. Não tem promessa de livramento, não tem promessa de riqueza, não tem nada. Aliás, o pastor dessa igreja, Policarpo, foi queimado numa fogueira na praça da cidade. O pastor dessa cidade. O Senhor diz: vem mais tribulação por aí, vocês vão morrer e eu recebo vocês aqui. Já precisou chegar aqui e falar: irmão, não tem prosperidade, não tem porta aberta, não tem cura, vai morrer todo mundo, e Jesus está dizendo para morrer dando glória? Já precisou? Que loucura. Foi isso que o Senhor disse aqui.
E esta é uma igreja que confronta diretamente a teologia da prosperidade. Aí vem, versículo 12. A igreja de Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: sei onde habitas, que está o trono de Satanás. Contudo retendes o nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho contra ti, que tens alguns que seguem a doutrina de Balaão. Para a leitura. Esta igreja tinha um trono de Satanás no meio da cidade. Mas, você dá uma glória, em todas as igrejas existe um remanescente fiel que não se dobra às doutrinas de Satanás. Você pode glorificar? Versículo 18, a igreja de Tiatira tinha uma mulher com o espírito de Jezabel. Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o ensino ela engana os meus servos, seduzindo prostituírem a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não se arrependeu. Para a leitura de novo. Olhe para cá, nessa igreja tem uma mulher que seduz as pessoas, que leva as pessoas para prostituição. E o pastor da igreja, eu queria saber, irmão, onde está o pastor dessa igreja? A igreja de Tiatira. Porque a mulher bagunça, manipula, leva o povo para prostituir. E o pastor não faz nada. Como o pastor não faz nada, e Jesus é o dono da igreja, então Jesus desce com a intervenção e diz: vou matar quem está com ela, vou colocar os filhos dela no leito, e vou provar que eu cuido da igreja. É por isso, só uma paradinha aqui para eu deixar isso aqui, uma nota. É por isso que eu não entendo como tem crente que vem para a igreja e fica bagunçando dentro da igreja. Fica levando a vida dupla dentro da igreja. Lá em São Paulo tem uns bairros que tem um tal de PCC, que é primeiro comando da capital, que é os caras que comandam assim, os bandidos, o crime organizado. Lá eles têm algumas comunidades têm leis, tem leis lá. Não pode mexer com mulher dos outros, não pode bater em criança, não pode mexer em criança, não pode mexer com velhinho, não pode... Que ironia, né, irmão? Os bandidos. Não pode roubar aqui no bairro. Então lá ninguém rouba. Eles vendem cocaína, mas lá não pode roubar. Então eles têm uma lei. Agora tem uma lei lá que eu prego muito lá e eu fiquei sabendo. O cara que é bandido e aceita Jesus, ele tem uma entrevista com o PCC fala: você vai ser crente? Sim, senhor. Então tá bom, vamos ficar te monitorando. Porque se você não ficar crente direitinho, se você estiver se escondendo atrás da Bíblia, a gente te mata. Aí o cara tem que ir para a igreja, tem que ser batizado do Espírito Santo, tem que virar pregador, tem que ficar fervoroso. Porque se ele ficar meia boca, os bandidos matam ele. Você acredita nisso? Tem essa lei lá. Sabe o que eu fiquei pensando? Até o diabo não gosta de crente meio... Até o capeta fala: vai ser crente ou não? Até o capeta não gosta. Até o capeta quer matar uns crentes assim. Então tinha um povo lá que se prostituía. E Deus disse: eu vou descer e vou intervir. Irmão, você crê que isso aqui é profético? Você recebe essa palavra com temor? Ninguém pense que a igreja é bagunça, que um dia Jesus desce. E no dia que Jesus desce, ele desce para resolver. Depois você tem a igreja de Sardes. Essa aqui é interessante. Porque ela diz, eu não vou ler tudo não por causa do horário. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Igreja de Sardes. Um bando de crente que tinha nome de vivo, mas estava morto. E aí Jesus diz o seguinte: os que estão vivos, que ele diz, Jesus diz na carta, tem alguns poucos que não se prostituíram, não morreram. Então vocês confirmam aqueles que estão para morrer. Porque tem uns, então eram 3 tipos de crentes na igreja de Sardes: os mortos, os que estavam para morrer e os vivos. Então Jesus falou para os vivos, que morto não ouve nada, né, irmão? É por isso que tem crente na igreja que você prega, ele não sente nada, não dá glória, não recebe nada.
Está morto. É igual a Maria, pode ser anjo, arcanjo, querubim, o céu fica vazio, ele fica... Aí Jesus diz, quem está vivo, ajuda aqueles que estão querendo morrer, porque o morto já foi. Confirma os que estão para morrer, salva eles, ora com eles, busca eles, incentiva eles. Dá um glória aí. Aleluia. Depois você tem a igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada. Como guardar as palavras da minha paciência, também te guardei na hora da tentação que eu disse sobre todo mundo. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua cura. Filadélfia. Aí você tem a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja morna. Eu também fui nas igrejas, agora recentemente, nas cidades. E lá perto de Laodiceia tem uma cidade chamada Hierápolis. De lá sai as águas quentes. Tem outra cidade do lado que sai as águas frias. E na época, essas águas quentes, que até hoje tem essas águas maravilhosas, lá tem piscinas de águas quentes e tal. Então essas águas quentes vinham, quando chegava perto de Laodiceia, vinham as águas frias de outras cidades, se juntavam, chegavam em Laodiceia, águas mornas. E Jesus sempre contextualiza, pega alguma coisa da cidade, alguma característica da cidade, e aí faz um trocadilho com a situação da igreja. Então, como as águas eram mornas e a igreja era extremamente misturada com o mundo, então Jesus diz, vocês são mornos, vocês são nem frio e nem quente. Oxalá que vocês fossem frios ou quentes, porque morno eu vou vomitar da minha boca. Mas a gente chega no capítulo 4, aqui que eu queria chegar mais 10 minutos para a gente concluir. Capítulo 4, o João, ele volta da primeira visão. Alguns dizem, preste atenção, que do capítulo 1 até o capítulo 4 é revelações para a igreja aqui na terra. E eu acredito nisso. São revelações, inclusive, para vários períodos da história da igreja. Aliás, existem vertentes que dizem que cada igreja das 7 representa um período da história da igreja na terra. Mas no capítulo 4, olha aí o capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta, falando comigo, disse, sobe para aqui, sobe aqui. E te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Para a leitura, aqui o João, ele volta da primeira visão. Então vamos entender isso aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está na primeira visão. Aí, quando ele termina essa visão das 7 cartas, ele volta do arrebatamento. Quando ele volta do arrebatamento, ele está em Patmos. Então, quando ele está em Patmos, ele que frequentou o céu é bom demais. Ele pensa, o que eu estou fazendo nessa ilha? Quando ele olha para a ilha, o céu abre de novo. E uma voz grita, vem para cá. Na hora que a voz diz, vem para cá, ele é arrebatado de novo. Só que agora ele vai para outro ângulo da visão. Agora ele vai ver a sala do trono. Diga glória a Deus. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Agora João vai ver a sala do trono, e ele descreve o que ele vê. Então eu vou descrever em 7 minutos, o que João viu nessa sala, para a gente glorificar a Deus, e terminar essa noite, porque João diz que vê um trono, e um ser assentado no trono. Eu vi um trono e um ser assentado no trono. Eu olhei ao redor do trono e vi um arco celeste. Eu olhei embaixo do trono, em frente do trono, e eu vi como um mar de vidro. Eu olhei na frente do trono e eu vi 7 lâmpadas ardendo em fogo. E eu olhei ao redor do trono, embaixo do trono, e eu vi raios, relâmpagos e trovões. Eu olhei
ao lado do trono, e eu vi 24 tronos, e assentados nesses 24 tronos, 24 anciãos, vestidos de veste branca, com coroa na cabeça. E eu olhei ao redor do trono, em cima do trono, ao lado do trono, e eu vi 4 seres viventes, que tinham 6 asas, que tinham olhos atrás e na frente, e eles tinham aspecto de touro, de águia, de homem. E eu, quando olhei para esses seres viventes, eu ouvi que da boca deles saía um louvor, e eles diziam de dia e de noite, sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar que tem uma porta aberta no céu. Aleluia. Tem uma porta aberta no céu. Tem um convite do Espírito Santo esta noite aqui. Um convite para a gente subir de nível. Uma voz que vem do trono nos convidando para algo mais alto, mais excelente. Quantos recebem esta palavra? Abra a boca e glorifica. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu explicar o que João está vendo. Ele diz: eu vi um ser assentado no trono. O rosto dele brilha como as pedras preciosas, jaspe, sardônica. João, ele vê o Todo-Poderoso. Se emocione. João, ele vê o Todo-Poderoso. Ele olha para o rosto e ele não vê o rosto, porque o rosto brilha. E ele diz que o aspecto do brilho é a cor das pedras preciosas. Ele cita algumas. Então ele baixa a visão. Quando ele baixa a visão, ele vê um arco celeste. O arco representa o pacto que Deus fez no Antigo Testamento com o homem. Ele olha, na frente tem um como mar de vidro, que é a transparência de Deus diante do seu trono. Porque na frente do trono de Deus não tem tapete para a gente esconder pecado debaixo do tapete.